Entrar no vídeo aqui, beleza? Vamos tirar os comentários, só um pouquinho. E vamos lá. Então, resina velha com cara de nova, tá? Imagine aí que você tem um incisivo central com a classe 4 que está manchada, descolorada, algo bem típico, né? Mas ela está bem, como eu falei para você, ela está assim com... a adesão está boa, não tem linhas brancas, não tem cárie, não tem infiltração. E aí o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer a remoção da resina antiga e fazer a remoção parcial dela. Então eu sugiro para vocês algumas pontas diamantadas. Você pode utilizar as que você quiser. Eu normalmente, exceção da KG, tá? Sorensen, eu utilizo a 3118, a 1016 e 2135, tá bom? A 3118 porque ela consegue fazer uma remoção deixando bastante côncava a área do preparo. A esférica me ajuda a remover áreas bastante pontuais. E a 2135 se for uma área de faceta que eu precise remover, tá bom? Então vamos continuar aqui. Como é que a gente faz a remoção? Bom, a remoção você faz dessa maneira aí. Eu estou começando, tá vendo, com uma ponta esférica e vou fazendo a remoção. Lembra que quando a gente faz uma classe 4 no começo, você vai fazer uma tal da concha palatina, né? Ou concha lingual. Aqui você já tem a sua concha lingual. A menos que você tenha uma resina desgastada, pigmentada na palatina, que precise ser reparada também, considere essa parte palatina da sua restauração como se fosse já a sua concha lingual, e você não precisa fazê-la novamente, né? Eu estou com o comprimento correto, inclusive, se você precisar aumentar na incisal, você pode fazer com a última camada também. Então aqui que eu estou fazendo é pegando com a ponta esférica e vou removendo essa resina, deixando como se fosse uma forma de gaveta. Perceba que até na área proximal ali, eu estou deixando uma micro parede. Nossa, gente, 910 pessoas. Será que a gente vai chegar a 1000 hoje? Meu Deus do céu, obrigado. Que legal, obrigado, gente. Ó, essa aqui que eu estou usando é a 1111, é uma outra que você pode usar, a 3118 também, para fazer a bisel. Lembra que a classe 4, ela precisa de ter um bisel longo, espesso e infinito. Então eu preciso voltar sobre a área do bisel e remover aquela área que está, sobre o bisel natural, e vou remover toda a resina. Então toda a resina que está sobre a área do bisel, sobre a área da dentina e que vai além do bisel, ela vai ser removida. Então, considerando aqui que esse bisel ele tem que ter um comprimento, né, de uns 2 milímetros, ele tem que ter uma certa espessura, nesse caso eu posso ir com o meu bisel até lá no fundo, até lá na palatina, deixando só a conchinha lingual, né? Por quê? Porque eu tenho que ver agora o que eu vou fazer para fazer a classe 4 desaparecer, igual eu faço uma classe 4 normal. Então eu estou com a minha concha lingual. Você pode pegar um disco de acabamento, eu estou usando um Soflex, o mais abrasivo de todos, né? Deixa eu voltar aqui os comentários um pouquinho. É um Soflex mais abrasivo, e você vai então arredondar o bisel. Você tem que ver o quanto de espessura que você tem, gente. Então pega uma sonda e veja lá o quanto que você deixou de espessura, porque você vai precisar de espessura para dentina e espessura para o esmalte/esmaltes. Depois eu vou falar nas resinas que eu vou utilizar. Então nesse caso eu estou aqui com a espessura correta para eu poder fazer o trabalho. O que eu tenho que fazer na sequência? Eu tenho que fazer agora um preparo dessa resina. E esse preparo, ele é feito através do jateamento com um microéter. O que é o microéter? É um jateador. E você pode usar nesse jateador dois produtos. Ou você usa óxido de alumínio a 27 ou 50 micra, pode ser de qualquer marca comercial, ou você vai usar, o que é melhor,
um produto da 3M chamado Cooljet. No Brasil ele se chama Rocatec, com C mudo, Soft. E são partículas de cerâmica silicada que quando você usa no microéter e faz o jateamento, ele vai fazer a impregnação dessas partículas cerâmicas através do que nós chamamos de tratamento triboquímico. E ao incorporar as partículas cerâmicas, você potencializa a adesão química, porque essas partículas cerâmicas agora, elas podem ser silanizadas e você vai aumentar a sua força de adesão. Gente, 996, 999, será que a gente vai chegar? Oi, quase que bateu 1000. Deixa eu ver, deixa eu chegar no 1000 aí eu continuo falando, vou voltar aos comentários. Se bater 1000, cadê o meu 1000? Tava quase lá, 999. Tomar uma gole d'água aqui. Pô, vamos lá, vai chegar. Então, 1000. Graças a Deus, 1000, muito bom, obrigado, gente. Olha lá, então vamos lá. Você vai então ter, com esse jateamento, você vai ter a possibilidade de aumentar a adesão química. Alguns trabalhos mostram aí que você tem aumento até de 88%, porque vocês têm uma adesão química. Uma resina velha não tem adesividade química, a resina nova. E só o jateamento não consegue, jateamento com óxido de alumínio, não consegue ter a retenção que você tem. Então você vai fazer isso e agora... E você pode usá-lo sobre a resina para limpar. E o outro é um agente silano, tá bom? Esse agente silano vai fazer a bipolaridade na ligação. Aqui nós temos então o Ultraet da Ultradente e o silano, né? Que é o silano também da Ultradente, o Silane, tá bom? Que funciona tanto na resina que foi jateada quanto para cerâmica. Então vamos voltar aqui com o nosso vídeo. Então agora a gente vem fazendo a aplicação do ácido fosfórico, tá bom? Vamos fazer a aplicação do ácido fosfórico para a gente poder fazer o condicionamento ácido do esmalte e a gente vai fazer até certo ponto uma limpeza. Não é necessário você aplicar o ácido fosfórico sobre a resina que foi jateada. Mas se ele cair, como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo de propósito, não tem problema nenhum, porque essas partículas cerâmicas, elas são impregnadas, elas chegam ali numa velocidade tão grande que elas são impregnadas na matriz de resina, tá bom? Esse é o princípio até de silanização de reparo de porcelana, você tem uma metalocerâmica, você jateia a sua base metálica. Então, aqui agora, o que eu estou fazendo é aplicando o silano. Então, você aplica o silano. E veja que o silano, ele acaba se espalhando, né? Alguém pode me perguntar, mas será que esse silano não contamina, ele não altera a adesividade ao esmalte, a adesividade à dentina? Essa é a tese de doutorado do André Ritter. Se o silano for na dentina, quando você faz um reparo, não tem absolutamente efeito algum. Foi a tese de doutorado que ele acabou de concluir. E o silano pode chegar no esmalte, ele pode chegar na dentina, que ele não interfere na adesividade. Interessante isso, né? Mas o que você não pode fazer é aplicar uma camada muito espessa do silano, porque senão ele pode interferir na adesividade. Então, uma camada de silano e aí você vem lá, deixa 60 segundos e o que você vai fazer na sequência é pegar um jato de ar e vai evaporar, né? Depois de 60 segundos, você joga um jatinho de ar e volatiliza o solvente do silano, tá certo? Muito bem, agora chegou a hora da gente fazer a aplicação do adesivo. Então, que tipo de adesivo a gente deve empregar para ter uma boa adesão quando você tem uma resina antiga? Vamos puxar aqui para eu conversar com vocês um pouquinho. Então vamos lá. Ó, eu coloquei 2 tipos de adesivos. Este adesivo da esquerda é o Single Bond Universal, da 3M. O da direita é o OptiBond FL da Care. O da esquerda, o Single Bond Universal, é um autocondicionante de um passo que representa a categoria dos novos universais de última geração e que contém 10 MDP.
uma molécula química desenvolvida pela Curaray, hoje não há mais a patente, então a maioria das empresas está lançando os adesivos baseados neste composto químico, que faz ligação química com parte orgânica, inorgânica, hidroxiapatita, e de fato potencializa a adesão àquela resina antiga, mesmo numa resina nova, mas se você for repará-la, mas especialmente numa resina antiga, tá certo? Ou, que já está comprovado na literatura, porque eu já silanizei, eu posso usar só um adesivo hidrofóbico como esse OptiBond FL, que tem 48% com carga. Você pode usar o Scott Bond MP, você pode usar o Albond 3, você pode usar qualquer bonde hidrofóbico que funciona direitinho, tá legal? Então você vai aplicar agora o seu adesivo, vamos voltar lá no adesivo. Eu estou aplicando aqui um adesivo hidrofóbico, abundantemente. Não há necessidade de você fazer esfregaço, nem nada. E aí, gente, você vai fazer aquilo que a gente mostrou ontem. Você vai ter que pegar um aparelho fotopolimerizador de qualidade. A gente falou na live de ontem, né? Você vai pegar um aparelho fotopolimerizador de qualidade. Aqui eu estou utilizando a Valo. Poderia ser uma Blueface, poderia ser um Radi, poderia ser uma Elipar. E você faz a polimerização do seu adesivo, tá? Eu estou usando só o adesivo hidrofóbico, beleza? Então, aí, nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com o material restaurador. E eu quero falar um pouquinho sobre que material restaurador a gente deve utilizar. Então, a primeira coisa que você vai observar é que eu removi a resina antiga. Aqui eu estou aplicando mais uma camada do adesivo para verificar que eu tenha uma camada mais espessa, tá? E aí estou polimerizando. Para não deixar o adesivo com uma película muito fina, porque essa película muito fina, ela é inibida pelo oxigênio e você não tem uma boa adesividade. Então, eu apliquei mais uma camada. Então, deixa eu falar agora sobre a resina, que tipo de resina que a gente deve utilizar, tá bom? Vamos lá. Aqui, vocês estão vendo duas categorias de resinas. Eu tenho uma resina nanohíbrida do lado direito, que é a Empress Direct. Amo essa resina de paixão, pelas suas propriedades mecânicas, de cor. Ela é uma nanohíbrida e por ser nanohíbrida, ela tem mais resistência flexural do que uma resina nanoparticulada ou microparticulada. A gente vai falar mais disso amanhã. Então você poderia usar dentro de um sistema como este, a sua dentina e os seus esmaltes. Então, se eu for fazer a técnica policromática, eu usaria uma dentina, digamos, nesse caso A2, um esmalte de corpo A1, e poderia vir com um esmalte T20 por cima. Pronto, um esmalte de valor. Se eu quiser fazer um halo translúcido, eu posso usar um transopal. Não vai ser o caso aqui. Do lado esquerdo, você tem o Stellite Omega, uma resina que eu desenvolvi para a empresa Tokuyama há 11 anos atrás. E aí eu usaria a dentina dela, que é uma nanoparticulada, com menos resistência flexural, mas ela, para uma classe 4 normal, funciona bem. O esmalte de corpo seria, então, dentina A2, esmalte A1, um esmalte trans para opalescência e um Milk White, que é o meu esmalte de valor, se eu fosse utilizar. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com resinas só com dentina, com esmalte de... uma dentina e esmalte de corpo. Só essas duas cores, para mostrar para você uma estratificação simplificada, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar aos comentários aqui e vamos trabalhar com a nossa dentina. Então eu estou usando a dentina do Empress. Eu gosto muito dessa dentina, né? Ela é uma dentina, gente, que tem assim, uma propriedade tixotrópica bastante interessante, porque ela é firme no começo, mas à medida que você vai trabalhando com ela, ela aumenta o fluxo, né? Ela começa a ficar mais molinha. Isso se chama tixotropia. Quanto mais você mexe, mais ela vai amolecendo, mais fluida ela vai ficando. Então você vai ver que aí tem uma característica particular dela, que ela não é uma resina firme, seca, e às vezes ela pode até ser um pouco aderente. Então você tem que trabalhar com o seu instrumental de uma forma, digamos assim, um pouco mais...
fazendo leves golpes. Eu estou usando aí uma Almor, que é uma Almor modificada. Eu peguei, mandei dar um banho de titânio nela, por isso que ela está dourada, tá, gente? A Almor não é dourada assim como vocês estão vendo. E também é a minha espátula do kit FCI, Fall Composite Instrument, que eu desenvolvi lá com a Tokuyama, que vai talvez um dia chegar aqui no Brasil. Mas o importante o que eu falar aqui é o seguinte: a dentina, assim como na classe 4, você tem que levá-la sobre a área de transição do bisel para você fazer o mascaramento de uma linha, senão você vai ter uma linha translúcida ou uma linha muito opaca. Então a maneira como você leva a dentina sobre o bisel e transiciona deste núcleo de opacidade, de croma, é o que vai determinar o sucesso da não visualização da restauração prudente. Então, o quanto que você deve levar da dentina sobre o bisel? Olha, leva mais ou menos aqui se o bisel tem 2 milímetros, leva 1 milímetro. Se ele tem 2,5 milímetros, leva 1,25 milímetros. Mais ou menos a metade. Então, eu estou mostrando isso meio que em tempo real para você perceber o que é que você tem que visualizar. Outra coisa que você tem que ver, vou mostrar aqui na tela, ó. Você está vendo que eu deixei um espaço para a área translúcida? Então a dentina, ela não foi até a borda, porque eu estou considerando como se fosse um dente jovem, um paciente que apresenta um certo grau de translucidez incisal, e eu vou até fazer mamelos aí. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou esculpir mamelos, tá bom? E eu estou deixando espaço periférico para fazer a colocação do esmalte. Então eu estou olhando aqui em todas as perspectivas. Agora eu vou pegar o Hollenbeck e vou trabalhar com o Hollenbeck para fazer os mamelos. Aqui tinha ficado um pouquinho de adesivo, eu fui ali com uma lâmina 12 e tirei. Então os mamelos a gente vai fazer com o Hollenbeck. E eu estou na posição ergonômica, tá, gente? A posição que eu trabalharia clinicamente, posição 12 horas. Então eu estou enxergando os meus mamelos nessa perspectiva que vocês estão vendo aí, tá certo? E aí eu vou apertando, fazendo a divisão dos mamelos. Vou fazendo a divisão, normalmente um central tem 3 mamelos, né? O mesial, o central e o distal. Sendo que os mamelos centrais, eles são mais fininhos. Aí eu posso fazer uns fusos destes mamelos, levando assim até o halo. Você tá vendo? Sabe aqueles efeitos que você vê na dentina, que parece que alguns chamam de contraopalescência? Eu não gosto desse termo porque não tem base para isso, mas é aquele puxadinho que a dentina faz e chega até o halo do esmalte. Então você vai puxando ali os seus mamelos, você vai puxando os seus mamelos e vai trabalhando ali os efeitos, e você está me vendo ali, então esculpindo e refinando esses mamelos, tá vendo? Ó, vou criando as depressões, olha lá. Então nesse momento eu tenho que espalhar bem a dentina sobre o bisel. Vocês percebam aí que eu estou usando o Hollenbeck continuamente. Eu uso muito esse instrumento. Se você quiser um já pronto, que é da Cosmident, é o PS posterior, mas o Hollenbeck também é muito legal e é mais em conta, tá bom? Então, cheguei nessa forma de dentina. Você vai, logicamente, utilizar os seus pincéis. Aqui eu estou usando um pincel número 1 da Cosmident, com um pouquinho de modeling resin. Aí ficou um pelinho. Eu sei que é só na minha restauração que entra pelo, na de vocês não. Outra coisa que vocês podem fazer é pegar um microbrush seco e dar golpezinhos assim, ó, na área de transição. Isso cria um pontilhado e ajuda a fazer uma leve dispersão da luz e acomodar também. Cuidado que nem todos os microbrushes, né, são feitos iguais e alguns podem deixar cerdas, né? Tem alguns que são melhores do que outros, tá bom? Muito bem, chegamos aí, eu vou fazer agora a polimerização. Polimerizo e vou aplicar, vou polimerizar prolongadamente, né? Aqui eu estou usando a Valo e eu vou dar 20 segundos para polimerizar bem essa dentina. E eu olho sobre vários prismas, né? E verifico que eu tenho agora o espaço para o esmalte, tá certo? Então eu vou pegar aqui o meu esmalte
de corpo, aqui eu estou usando um esmalte da Palfic, o OA1, deixa eu até voltar aqui para vocês verem, estou usando é um OA1 da Palfic LX5, por quê? Porque eu estou trabalhando com um dente acrílico mais opaco, então este OA1, que não é tão opaco quanto uma dentina, ele serve bem como um esmalte opaco quando você tem um dente mais opaco. Eu poderia utilizar, por exemplo, o Renamel Microfil, funcionaria bem pela opacidade aqui. Eu poderia usar a forma da outra dente, as cores Body, que funcionariam bem. As cores Body do Z350 para dentes com mais opacidade, né? Ou eu poderia usar os esmaltes mais translúcidos, normais, esmaltes de corpo Vita que a gente tem lá, tá certo? Então, beleza. Vamos agora fazer a aplicação do esmalte. E vocês reparem que eu aqui agora estou fazendo a aplicação com a espátula, a colherinha da Safident, né, da Almor. E eu não estou colocando tira nenhuma. Por duas razões. Primeiro, que eu estou trabalhando com modelo acrílico rígido e eu não tenho como passar uma tira de poliéster na proximal para impedir de tocar a resina. Mas, como eu não cheguei a remover a resina que já tinha contato com o dente adjacente, eu me limito a levar esse esmalte apenas até a área proximal e ali eu esculpo a meia vestibular, como vocês vão ver aqui. Se for o caso de você ter aberto um diastema na remoção da resina, aí você tem que passar uma tira de poliéster e fazer a técnica da matriz tracionada, para você conseguir um contato proximal adequado, tá bom? Nossa, gente, 1.200. Puxa vida, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Não. Só lembrando vocês que o Se Liga desta noite eu vou falar quando eu terminar a demonstração, tá bom? Eu não vou falar no Se Liga agora. Então, a gente vai aplicando o esmalte e vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. E aqui eu vou abrindo a minha meia vestibular, trabalhando sempre com a espátula. Lembra que a gente tem a colherinha e tem a alha de espátula. Essa espátula que você está vendo, ela é mais fina um pouquinho, mas é o mesmo princípio da Safident, da Almor, dourada. Então você vai espalhando o seu esmalte de corpo. E nesse caso o que é legal é que eu com duas resinas apenas, eu consigo restabelecer a estética correta deste dente. Eu não preciso ficar fazendo muita firula, usando muitas cores, entendeu? Porque o dente que eu estou reproduzindo não é um dente tão translúcido, né? E aí você vem com o seu pincel e você vai achar as áreas de transição. Pessoal que é aluno do FAO aí, manda um alô. Pessoal do FAO, manda um alô. Diga, eu sou o FAO, hashtag eu sou FAO. Coloca a hashtag eu sou FAO aí para saber quantos alunos nós temos. Eu estou falando de cera amarela e cera rosa aí, pessoal. Lembra? Para estabelecer as arestas de transição. Desculpe. E aí nós vamos fazer a polimerização, tá? Vamos fazer a polimerização. E aí nós vamos fazer agora o acabamento. Gente, acabamento aqui é aquilo que nós já falamos lá na primeira live. Nós vamos trabalhar com discos. Podem ser os discos da Have Care ou da Soflex, são os que eu mais gosto, mas pode ser outros também, da Shofu, etc e tal. E vamos fazer o polimento, a anatomia secundária e polimento só com as ASAP da Clinician's Choice, tá? Então temos aqui 3M, temos a Care e a ASAP da Clinician's Choice, que é representada pela Cosmedent, pela Hayat aqui. Então aqui nós vamos fazer aquilo que a gente já aprendeu lá quando a gente falou erros de acabamento. Lembram que a gente falou sobre erros de acabamento? E então aqui nós temos, deixa eu voltar, desculpe, deixa eu voltar. Nós vamos usar o disco de uma forma contínua, nunca com golpes muito veementes, né? Até hoje nós colocamos na maratona do Desafio FAO, essas lives, nós que tínhamos gravado, então a gente acabou colocando, o pessoal estava pedindo, nós tivemos, talvez o pessoal pudesse ter repetido, ficou até hoje às 19 horas, a gente não vai pôr mais. Então, você vai abrindo a meia vestibular com o disco, determinando a área de espelho vestibular,
cera rosa que eu estou trabalhando aí, o pessoal do FAO, deixa eu botar os comentários, eu quero ver. Comentário, manda aí, pessoal, de novo. Hashtag eu sou FAO, cadê? Hashtag eu sou FAO, todo mundo. Aí, a Luci, Netinha, Juvenil, João Medeiros, abraço para vocês. Abraço, queridos. Então você vai trabalhando com a Dani. Então você vai trabalhando, fazendo assim, ó, com o disco suavemente. Eu estou usando aqui baixíssima rotação, tá, gente? Meu reostato tá assim, ó. Não é? Como se estivesse maluco ali fazendo o desgaste, tá? Ah, o Rafa também. Renata, hashtag eu sou FAO. Que legal, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu não devo ser um mau professor, né? Vocês estão assistindo de novo. Tá, olha aqui. Agora eu vou fazer, presta atenção, que eu estou usando a SAP. A SAP tem duas cores. Tem uma roxinha, que desgasta mais, que faz o acabamento, e uma cor bege, que dá o polimento. É só o que eu vou usar. Você está falando em um acabamento e polimento rápido, está com pressa, está com a sala de espera cheia de gente, e você não quer ficar fazendo aquelas técnicas, porque tem várias técnicas. Essa aqui não é a técnica de eu fazer megas texturas, tá? Ó, fiz anatomia secundária ali, suco de desenvolvimento. Agora eu estou pegando a SAP, a espiral de borracha que é impregnada com diamante, e passando para dar o polimento. Só estas duas e nada mais. E nada mais. Vocês vão ver que essas pontas, elas dão polimento em qualquer resina. Micropartícula, nanopartícula, híbrida, microhíbrida, nanohíbrida, cimento, ferro, tijolo. Isso dá polimento em tudo. Você está vendo aqui em tempo real, gente. Acrílico para polir provisório. Então, se você está com pressa e você quer fazer assim aquele polimento, ou quando, não só pressa, mas teu paciente não quer aquela textura muito marcada, muito texturizada, né? Ou o dente que você está trabalhando pede esse padrão de acabamento e polimento, usa só essa SAP aí, que é a Cosmedente, a Hayat que representa, e você vai ver que vai ficar com este acabamento e este polimento que você vê aí. Então você está vendo, gente, a gente chegou aqui no final, eu consegui rejuvenescer uma resina que estava descolorada, que estava feia esteticamente, mas eu consegui trazê-la a uma vitalidade tal que poxa vida, como se fosse uma resina nova. E eu cobro como uma classe 4 normal, não é um reparo em resina. Entendeu? Isso não é um reparo em resina. Então deixa eu virar aqui para mim um pouquinho e conversar com vocês. Isso aí é uma coisa que você tem que cobrar bem, cobrar legal. Estou falando um pouquinho da parte financeira, porque resina composta também tem que fazer parte do nosso cotidiano do ponto de vista financeiro, econômico. Então um trabalho desse de reparo, eu separaria, uns 45 minutos para o paciente, para poucas cores, 2 cores, 45 minutos eu consigo fazer, tá? 1 hora talvez, e aí 1 hora você veja lá o que você acha que vale a pena cobrar, né? Mas olha, você consegue então recuperar essa resina. Tem um artigo que, se vocês quiserem depois, lá no Telegram, quem for lá no Telegram e fala assim, eu quero, você vai escrever assim, eu quero o artigo, vai lá no Telegram do Desafio FAO, deixa eu até colocar aqui para quem não sabe, www.desafiofao, não sabe soletrar não, Newton? desafiofao.com.br. Tá aí. Cadê? Peraí. Eu tô tentando. Não é isso que eu quero fazer, da Francine. Gente, desafiofal.com.br. Então,
vai lá no Telegram do Desafio FAO, vai lá no desafiofao.com.br, se inscreve no Telegram se você não está inscrito, nós temos conteúdo exclusivo, e você escreve lá, né? Eu quero o artigo. Então a equipe até pode já criar essa caixa de comentários, eu quero o artigo. E aí a gente vai colocar um artigo que eu publiquei sobre um caso clínico de uma classe 4 de um menino de 10 anos que fraturou, e a fratura foi no nível infraósseo. E como ele estava em crescimento e o dente estava vital e ainda ia sofrer a sua erupção ativa, eu fiz uma restauração transcirúrgica, e ali eu restaurei aquele dente transcirurgicamente, né? A classe 4 eu fiz. E ali ele foi crescendo o menino, eu tenho só o caso imediato, não tenho lá no artigo o acompanhamento. Mas depois ele apareceu aos 17 anos, com todo o espaço biológico íntegro, com o epitélio juncional maravilhoso, com a pacificação, formação do ápice normal, e estava escura a resina, estava escura, depois de uns 7 anos não estava legal. E eu fiz essa técnica aqui, mas eu não mostro no artigo o reparo, eu mostro o trabalho que foi feito da classe 4, tá bom? Então vai lá e coloca, eu quero o artigo. Gente, então agora chegou a hora de eu colocar para vocês o